Ação de graças é o dia de hoje, como o antídoto da murmuração. Fala assim com a sua boca: a ação de graça é um antídoto contra a murmuração. Olha quem está ao seu lado, diga isso: a ação de graças é um antídoto contra a murmuração. Nós vamos começar lendo o que diz o salmista no Salmo 100, no verso 4, ele diz assim: entrai por suas portas com ações de graças. Então quer dizer que quando nós entramos no lugar de culto, quando nós entramos no santuário, nós não podemos entrar com tristeza. Alguém pode dizer assim: mas isso e se eu venho de um lugar triste? Não importa, porque nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos pela fé. E pela fé nós podemos viver o que diz o Salmo 100, verso 4: entrar no santuário com ações de graças. Eu não sei como você entrou, mas eu posso dizer que na minha percepção pastoral, muitos estavam aqui na abertura com um sentimento e um semblante triste. E eu queria nessa hora começar a combater tudo isso. Se é que não foi combatido no momento da adoração, levante uma das suas mãos e comece a dizer: graças eu te dou, Pai, por todos os teus feitos. Fala: Pai, eu entro no teu santuário com ações de graça. Fala assim: com hino nos meus lábios, com hinos de louvor. Diga: eu te rendo graça e bendigo o teu santo nome, porque só o Senhor é digno. Diga: só o Senhor é Deus. Diga: tu és excelso, tu és o Rei de reis, tu és o Senhor de senhores. Diga: tu és o Alfa, o Ômega, tu és o Quírios, tu és a estrela brilhante da manhã, tu és o sol da justiça. Diga: toda honra, toda glória pertencem a ti. Diga: graças a Deus. Aleluia, meu amado. Isso é entrar no santuário com ações de graça. Isso é entrar no santuário com hinos nos lábios. Isso é nós experimentarmos da bondade de Deus. Irmãos amados, povo de Deus, família bendita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, eu gostaria de iniciar essa breve palavra que vai anteceder a leitura dos testemunhos, perguntando para você: o que significa, você tem essa noção, o que significa o dia de ação de graças? E é uma pergunta reflexiva para que você possa refletir, e eu queria começar a destrinchar nesse breve tempo que antecede a leitura dos testemunhos, dizendo que na Bíblia, a ação de graças, ela não é um feriado. Eu falei culturalmente, nós estabelecemos há alguns anos um dia de nós termos um culto só de ação de graça. Nós fazemos isso há alguns anos por uma direção de Deus. Você sabe que mês de outubro, novembro, o mundo celebra Halloween, todas essas coisas que não convêm. Nós não celebramos morte, nós celebramos a vida. E nós introduzimos isso, nós trouxemos como forma cultural no nosso ministério. Nós temos um dia para nós celebrarmos só o que Deus tem feito, para nós celebrarmos os testemunhos. E nós então, desde então, não sei se posso usar essa palavra, nós paramos, não é porque nós paramos, mas nós focamos o nosso dia para a leitura daquilo que o Senhor está fazendo. Mas quando nós vamos para a Bíblia, a ação de graça, ela não é um feriado como um Thanksgiving, comemorado nos Estados Unidos, ou enfim, qualquer outro lugar do mundo. Não é um feriado, ela é um princípio. Fala com a sua boca: ação de graça é um princípio. E eu quero lhe ensinar isso nessa manhã. É uma postura. Mais do que isso, ação de graças é uma arma espiritual. Porque Paulo vai dizer que nós começamos o culto lendo isso, apresentar ao Senhor as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas com ações de graça. Então existe uma forma, e Paulo vai dizer sobre a armadura de Deus, para nós resistirmos contra o mal, enfim. Então existe uma forma que muitos não se atentam, que também é uma arma espiritual, que é a ação de graça. A gente pensa muito na arma espiritual como adoração, e ela é, como a palavra, e ela é, como a oração, e ela é. Mas existe uma oração que você pode fazer, que é dar graças a Deus. E isso transcende o que é uma oração, porque vira uma atitude de fé. Então o que você possa entender nessa manhã, que dar graças a Deus não é um feriado, não é um dia estabelecido lá nos Estados Unidos, o Thanksgiving, nesse dia eu dou graças, não, é um estilo de vida, é como eu disse agora, é uma postura, é uma armadura, uma arma espiritual. A gratidão, ela não é uma opinião, não é um sentimento, porque se nós fôssemos dar graças pelo que nós estamos sentindo, nós seríamos um povo circunstancial. Eu vou dar graça porque agora eu estou no maior momento da minha vida, vivendo a maior bênção da minha vida. Aí no vale você não consegue dar graça? Não consigo. Então você é vivido pela emoção e não pela fé. Então quando nós falamos de uma atitude de fé, de uma atitude de gratidão, não é uma opinião, nem um sentimento. A gratidão, ela é vontade de Deus, igreja. É expressa na Bíblia. Deus vai dizer, eu citei agora Tessalonicenses, em tudo nós devemos dar graças. Então a gratidão não é uma opinião. Fala comigo: gratidão é vontade de Deus. Por isso não é apenas um dia que nós lembramos o que Deus fez. Hoje é mais do que isso. Hoje é um dia em que nós nos posicionamos como igreja. Hoje nós estamos nos posicionando como famílias, como indivíduos. Nós estamos hoje dizendo ao mundo o que vai aparecer aqui na tela para vocês. Você vai ler comigo: Senhor,
nós não vamos carregar a pandemia da murmuração, que é a série que nós estamos, para dentro do próximo ano. Nós vamos entrar no novo tempo com um coração grato, curado, alinhado, consciente da tua bondade. Eu falei há 2, 3 cultos, 3, 4 domingos atrás, dizendo, olha, eu quero preparar você para o melhor final de ano da sua história. E se você for inteligente, humanamente e espiritualmente, tiver esse faro aguçado, você está vendo que nos últimos cultos, principalmente às quintas-feiras e nos domingos também, nos últimos cultos, eu tenho preparado você para de fato desfrutar a vontade de Deus num final de ano abençoado, extraordinário. Eu creio nisso. E Bispo Fê, então o que a gratidão tem a ver com isso? Não tem como você viver o melhor final de ano da sua vida se você não tiver gratidão no teu coração. Não tem como. Pessoas reclamonas, pessoas que murmuram, pessoas, sabe, que só olham as coisas ruins, que só têm o foco no pessimismo, elas não conseguem viver o extraordinário de Deus. Então isso que eu coloquei aqui é uma citação que você vai orar junto comigo. Levante as suas mãos, hoje é um dia de ação de graça. Vamos juntos. Senhor, nós não vamos carregar a pandemia da murmuração para dentro do próximo ano. Diga comigo, nós vamos entrar no novo tempo com um coração grato, um coração curado, alinhado e consciente da tua bondade. Diga, Senhor, que eu tenha consciência da tua bondade. Você sabe que é a bondade de Deus que te sustenta todos os dias. Existe uma misericórdia, diz Lamentações, que se renova a cada manhã. Ela já se renovou a cada dia. Então é um posicionamento. Nós estamos, igreja, vivendo uma série que tem mexido com áreas profundas da nossa vida espiritual. Eu sei porque os testemunhos já começaram a chegar, e quando começa a chegar testemunhos é a comprovação do que Deus tem feito no meio do povo. Essa série, a pandemia do século, a murmuração, o Espírito Santo tem nos confrontado de forma impactante a nós, sabe, sairmos desse lugar de murmuração. Ele nos chama, tem nos chamado o Espírito a uma mudança de postura, uma postura bíblica, uma postura de fé, uma postura de honra e uma postura de gratidão. Quando nós falamos ainda da murmuração, ela não é apenas uma reclamação casual, ela é uma reação espiritual. E presta atenção no que eu vou dizer agora, eu tenho ensinado isso ao longo dessa série. Ela corta o fluxo dos céus. Por que é tão grave você viver reclamando e murmurando? Porque nós não fomos chamados para reclamar, nós somos chamados para clamar. Clamar a Deus. Então quando eu clamo, eu estou ligando a minha boca aonde? Ao céu. Mas quando eu reclamo, eu estou ligando a minha boca ao inferno. Eu tenho dito isso em todos os capítulos dessa série. O poder da língua, o poder da vida e da morte está na língua. O que bem a utiliza, disse o rei Salomão, vai comer do fruto. Por que o povo de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem a Bíblia, que tem a palavra de Deus, que tem mais de 7.000 promessas, muitas vezes deixa de desfrutar? Porque não se dá conta que com a sua boca está gerando morte, com a sua língua está gerando veneno. Então a murmuração, ela cortou o fluxo espiritual de uma bênção de Deus lá para uma geração toda, no deserto. Nós estamos estudando isso, já estudamos. Não foi falta de milagre, porque eles tinham um maná que caíam todos os dias, tinha uma coluna de fogo, tinha uma nuvem que os guiava de manhã e de noite, os protegia. Então, não era falta de milagres. Um povo que vê um mar abrir, um povo que vive e vence pragas mortais no Egito e passa por uma transição de um mar se abrir, entra numa terra, vê o inimigo morrendo, sendo afogado. Então, não era falta de milagre, sim ou sim, igreja? Agora, era a reclamação. E a reclamação que eu disse agora cortou um fluxo do céu. Uma geração inteira ficou prostrada no deserto. Mais uma vez, não por falta de milagre, não por falta de promessa, mas por falta de gratidão. Olha que coisa feia. E eu sempre faço essa analogia, né, Kaique? A gente olha para o povo do passado e fala, nossa, como é que o povo de Israel era um povo ingrato, via o agir de Deus. Mas a gente vem para o século 21, o povo de Deus é igualzinho. Deus age, Deus livra, Deus manifesta bênçãos, Deus provê, e o povo continua também sendo ingrato. Então a murmuração, ela tem a capacidade de apagar da memória aquilo que Deus já fez. Eu tenho falado, dá uma amnésia. Você começa só a reclamar e você não consegue se lembrar dos poderosos feitos que Deus já fez na sua vida. Agora, quando a gente fala da gratidão, que é esse antídoto, a gratidão, ela reacende a esperança no coração. Fala com a sua boca, a gratidão reacende a chama da esperança. Então, por que hoje nós vamos sair daqui com uma chama acesa? Porque nós vamos ficar das 9 da manhã que nós entramos até 11h30 falando sobre a gratidão. Falando sobre motivos de gratidão. Então a chama vai ser acesa nos nossos corações. Me ajuda a pregar para esse abençoado que está do seu lado. Olha dentro do olho dele e fala, hoje uma chama de esperança vai brotar no teu coração. Fala assim, a gratidão fará isso. Você crê naquilo que você está falando em nome de Jesus? Glória a Deus, nós estamos começando a esquentar e entrar onde Deus quer. Então nesse culto de hoje de ação de graças, nós estamos tomando o caminho inverso.
O caminho inverso da murmuração, logicamente, não da gratidão. Nós estamos tomando o caminho inverso do que o povo fez no passado. Nós estamos escolhendo entrar em um ambiente onde a gratidão não é uma reação emocional, mas é uma postura espiritual. Eu queria que a partir de hoje você entendesse que gratidão não é momentânea, circunstancial. Gratidão é um estilo de vida do cristão. A gratidão tem que ser algo que você, coloca como DNA do seu corpo, das suas células físicas e também do seu espírito, da sua alma, dos seus pensamentos. É você treinar e ter esse hábito e criar isso como de fato um estilo de vida, como um crente, que ama Deus, que sabe que Deus provê. Mas bispo Fê, e quando eu estiver no vale, e quando eu estiver na adversidade? Não muda nada, Deus não deixa de ser bom no dia ruim. Deus não deixa de ser fiel, a Bíblia diz que Ele é imutável, o amor dEle é imutável sobre as nossas vidas. Então a gratidão ela não é circunstancial, você já entendeu isso nessa manhã. Então o que nós estamos fazendo hoje? Escolhendo o caminho inverso do que o povo fez no passado, da ingratidão, da murmuração, de pôr o Senhor à prova. Nós estamos, desenvolvendo essa postura espiritual. É por isso que o salmista declarou: entrar em suas portas com ações de graça. Então a partir de hoje, se você não faz isso, faça. Entrou na igreja, olha, entra com ação de graça. Deixa tudo lá fora. Bate a poeira do pé. Faz um sapatinho de fogo lá, sei lá, alguma coisa. Deixa isso lá fora e entra com ação de graça. Eu falo isso pelo menos nos últimos 5 anos que eu tenho liderado você espiritualmente. Nós aqui não permitimos pessoas servirem a Deus tristes. Mas e a pessoa que está triste? Nós oramos, nós intercedemos. Nós cremos que no Senhor a tristeza salta de alegria. Essa que é a verdade. Por quê? Porque servir a Deus está embutido em servir a Deus um coração grato. Eu não consigo servir a Deus só céu, ó vida, ó Deus. O Senhor é bom, mas não tem mais. O Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para todo sempre. O Senhor é torre alta. O Senhor é refúgio no dia da tribulação. O Senhor é... Então, quando nós começamos a trazer na nossa mente, na nossa boca o que a Bíblia diz, nós automaticamente começamos a tirar todo tipo de ingratidão e nós começamos a declarar aquilo que o céu declara em todo o tempo. Ou seja, igreja, olha o que está para você aí na tela. A gratidão não é o que você sente depois do que Deus faz. O que é a gratidão, bispo Fê? Ela é a porta pela qual você entra para viver o que Deus ainda vai fazer. Então, se você está num lugar espiritual e se você espiritualmente tem um discernimento, você começa a entender que não é sobre o passado a gratidão, e sobre o futuro. Sobre o que Deus ainda vai fazer. Eu trago 3 pontos para a gente fechar essa mensagem, a gente começar a ler os testemunhos do que Deus fez no povo de Deus. O primeiro é que a ação de graças, ela é uma postura de quem recusa a murmuração. Talvez você já tenha entendido isso. A murmuração, ela olha para o que falta. É o povo no deserto olhando para a areia e falando: nós vamos morrer nesse deserto. Agora, qual que deveria ser o sentimento de gratidão? Cada passo que nós damos, nós estamos mais longe do passado e mais perto de Canaã. Isso é gratidão. É olhar o que Deus fará. Eu consigo ser grato olhando o que Deus já fez e entrando por portas daquilo que Deus ainda fará. Então a murmuração é o que falta. A gratidão celebra o que já foi feito. A gratidão, ela vai trazer algo que movimenta. A murmuração paralisa. Por que nós estamos em movimento? Porque nós somos gratos a Deus. Você sabe, eu posso dizer aqui sem nenhuma soberba, nenhum momento você viu esse altar reclamar ou blasfemar do que Deus fez nos últimos anos, desde o recolher da minha mãe. Eu tenho que trazer isso como história viva. Em nenhum momento você viu a gente chegar aqui e falar: o que vai ser de nós? Deus se equivocou. Não, em todo tempo Deus é soberano. Talvez você não estivesse lá, mas no enterro da minha mãe, quando aquele caixão descia no cemitério do Morumbi, o meu coração veio um sentimento e Deus falou: em tudo dai graças, Fernando. Eu levantei minhas mãos e comecei a cantar: pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Ué, mas como é que você cantou aquilo? Porque era aquilo que Deus soprava no meu coração naquele momento. Então, em toda essa transição, aí Deus falou: olha, deixa essa estrutura aí. Mas Deus, nós vamos para onde? Vamos para um cinema. Mas Deus, aqui nós temos quantas tomadas de igreja? Uma. Como é que nós ligamos uma operação de igreja com uma tomada 110? Sei lá quanto que é isso aí, 220. 220. É 110. Não me equivoque, diaconisa. É muito importante essa informação. Porque é aí que queima os equipamentos da igreja. É 110, hein, técnica? Amém? Se bem que 110 não queima, né? Eu sei lá, não sou eletricista. Vamos voltar para as coisas do Espírito. Eu queria dizer que em nenhum momento a gente reclamou. Ah, Deus, mas e agora? Mas e o office, e aquilo outro, e vamos por a coisa.
Deus falava: Fernando, é um tempo de conquista. Fala para o povo, é um tempo de conquista. Olha o que eu vou fazer, olha o que eu já fiz no passado. Nós cantamos um louvor que diz assim: Deus fará outra vez. Nós vimos o mar abrir, nós vimos Deus fazer. Ele fará outra vez. Então, quando nós trazemos isso, nós não sabíamos o que estava para acontecer. Mas hoje nós estamos aí finalizando, nos últimos capítulos da compra de um terreno, amado. Em 31 anos, Deus está estabelecendo algo. Por quê? Porque nós somos gratos a Ele. Então a murmuração, ela paralisa. A gratidão movimenta. Por isso a sua vida tem que estar em gratidão, para você estar em movimento. A murmuração ofende Deus. A gratidão, ela atrai o favor de Deus. Quantos querem ver Deus agir? Seja grato, meu querido, porque atrai o favor de Deus. Por isso que eu já citei várias vezes, põe para mim em Tessalonicenses, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então não é um sentimento, não é uma sugestão, é uma ordem de Deus, é vontade de Deus. Em tudo, você já viu ensinar? Não é seja grato, é dai graças. Ser grato é uma coisa, expressar gratidão é você dar a graça, é dar graças. Ah, bispo, eu sou grato lá no fundo. Não, tem que ser grato aqui fora, tem que expressar gratidão, tem que dar graças. Então não é um sentimento, é uma sugestão. Põe para mim na tela: gratidão não é uma resposta a um milagre, mas é o lugar de onde os milagres nascem. Então, se eu quero ver milagre na minha vida, eu preciso entender que eu preciso começar por antecipação a louvar a Deus. Eu preciso começar por antecipação a agradecer a Deus. Eu falo isso com o meu presbítero Lucas. A gente fala muito sobre isso. Olha, o céu responde com uma sentença. Então nós já começamos a ser gratos por muitas coisas que a gente ainda não viu. Por quê? Porque é uma sentença. Deus, o Senhor já fez. Mateus 18 diz isso: aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Então, quando você traz esse sentimento de gratidão, o céu começa a responder de uma forma diferente. Segundo ponto de hoje, para a gente ter os testemunhos. A série, a pandemia do século, nos ensinou, está nos ensinando o oposto da murmuração. Fazendo um resumo aqui, ao longo da série nós entendemos que a murmuração te faz olhar para trás e reclamar. A murmuração te faz olhar para o que falta. A gratidão te faz olhar para o que Deus já fez. A gratidão te faz olhar para trás e agradecer. E não só para trás, mas também para o futuro, porque eu disse, é um estilo de vida. Então, tanto faz o passado ou quanto o presente. É um estilo de vida. Então, é muito bom o momento que nós estamos vivendo hoje, porque você sabe, o passado já passou, o futuro não chegou. Nós temos quando? O hoje, o agora. Então, no agora, nós temos a oportunidade de construir. Olha o que eu vou dizer, é meio conjectura, mas é verdade. No presente, hoje, nós temos a capacidade de construir um passado de gratidão. Porque o que nós fizemos hoje vai ser passado amanhã. Então, se eu começar hoje, bispo, mas eu não fui até hoje. Tá bom, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A partir de hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. A partir de hoje, você vai construir um passado de gratidão, porque você vai ser grato hoje. Então, amanhã vai ser o futuro, vai ser o presente amanhã. E o passado, que é o hoje, você foi grato. Então entenda que hoje você tem a oportunidade de começar a construir não só um futuro, mas também um passado, um legado de gratidão. Você tem hoje, bispo, mas eu não tinha esse conhecimento. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir de agora você tem esse entendimento. Deus te colocou sentado aqui, Deus te plantou no ministério onde você é ensinado. Então entenda mais uma vez que gratidão, ela olha para trás e traz gratidão. Você consegue olhar para o passado e trazer gratidão, mas você também consegue olhar para o futuro apontando e ter gratidão. A murmuração, ela faz o quê? Ela obscurece o futuro. Pessoa murmurenta, pessoa que reclama, ela não consegue ter uma previsibilidade de um futuro melhor. Por quê? Porque ela está declarando morte o tempo inteiro. Então ela olha para o passado e reclama. O que ela está fazendo? Da mesma forma que eu falei que você pode construir um passado maravilhoso, você também pode construir um passado péssimo e um futuro péssimo. Se hoje você continuar murmurando, amanhã, eu murmurei ontem e murmurei hoje, e amanhã, então o passado continua sendo o mesmo. Alguém precisa fazer alguma coisa na tua vida, e esse alguém é você, meu querido. Por isso você está aqui sentado hoje. Então a murmuração obscurece o futuro, mas a gratidão, ela reacende a esperança, que eu disse no início. Hoje uma chama de esperança vai brotar e está brotando no teu coração. Em Lamentações diz assim, olha que maravilhoso isso aqui, 3:21. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então veja que essa era a postura do profeta. Ele está dizendo, olha, o absinto do veneno, olha, a tristeza. Então, olha, eu não queria lembrar, mas eu lembrava. Mas eu quero te ensinar hoje que você tem o poder de Deus sobre a tua vida. E você pode entrar no verso 21 fazendo o que ensina a palavra de Deus. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Então veja que por mais que tenha uma circunstância contrária, você pode hoje trazer à memória o que lhe pode dar esperança. O que pode dar esperança para o povo de Deus? Fala comigo, as promessas do Senhor. A gratidão do que Deus já fez, a gratidão do que Deus fará. Então que você aprenda hoje, como profeta, a trazer a esperança, a trazer o seu coração, a sua mente, a sua memória, aquilo que pode te dar esperança.
Então não é reclamando que você vai trazer a sua memória o que te dá esperança. Eu poderia entrar agora, mas eu ia ficar um dia inteiro falando sobre comunicação para você, o quanto a comunicação pode transformar, sabe, as suas emoções. Então comece a comunicar essa esperança, comece a comunicar com a sua boca, com ações, com palavras, com atos, com pensamentos. Comece a declarar ao mundo, não é com a sua boca não, com todo o seu ser, uma vida de gratidão. Eu lhe atesto, amado, porque isso aqui é a palavra de Deus, não volta vazia, eu vivo isso aqui na minha casa. Isso vai mudar a história da sua vida, a história da sua família. A gratidão é poderosa. Então hoje, cada testemunho, estou indo para o final, quero dizer isso, cada testemunho que nós vamos ler, vai fazer exatamente isso. Vai trazer à memória o que Deus fez e também o que Deus fará. Porque o testemunho não é história do passado, mas é esperança para o futuro. Às vezes eu vou ficar aqui ouvindo o que Deus fez na vida do outro, sim, porque isso vai trazer esperança para o teu futuro, meu amado. Se o seu sentimento é, eu vou ficar aqui ouvindo, você não entendeu o que é ser grato. Porque se você não consegue ser grato pelo outro, você nunca vai ser grato por você também não. Então entenda que hoje aqui é esperança para o seu futuro. Terceiro e último de hoje. Por que lemos testemunhos? Eu queria trazer essa consciência para a igreja. Por que nós lemos testemunhos no dia de ação de graça? Porque o testemunho ele não é um relato. Fala comigo assim, testemunho é profecia. Se você começar a olhar para a Bíblia... se você começar a olhar para a Bíblia com a ótica certa, você começa a ter uma outra visão a respeito de tudo. Testemunho, ele é profecia. Da onde você tirou isso, Bisfia? Eu tirei da Bíblia, em Apocalipse 19:10 diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, não faças isso. Sou conservo dos teus servos, irmãos, e mantenho o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Olha o finalzinho agora. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, igreja, quando alguém conta o que Deus fez, o mesmo Deus começa a fazer de novo na vida daquele que está ouvindo. Quando eu começar a ler o que Deus fez na vida de alguém que está do seu lado, o mesmo Deus, ele começa a fazer na sua vida. Então nunca mais diga, esse culto eu fico lá só ouvindo o testemunho. Se é que você já pensou isso. Quem está rindo é porque já pensou. Você precisa entender que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o testemunho de Jesus carrega algo profético. O que Jesus fez, que era o testemunho dele, é algo profético. O que ele fez na vida de um irmão seu ou na sua vida é algo profético também. Então, quando a gente estiver lendo aqui, entenda da parte de Deus, isso é profecia. Que Deus fará aonde? Na minha vida. Quando a gente começa a ler, é a certeza de que essa chama acende no nosso coração e de que Deus fez a vida do outro. É o mesmo Deus para fazer na nossa vida. Então, enquanto nós lemos cada testemunho hoje, eu quero terminar dizendo para você: quem está enfermo, receberá fé para ver cura em nome de Jesus. Quando nós começarmos a ler testemunho aqui, quem está confuso vai receber direção em nome de Jesus. Bispo, eu entrei naquele culto de ação de graças confuso. Você vai sair hoje com direção do céu para a sua vida. Amém, Andresa? Vai sair com direção do alto para a sua vida. Como isso é possível? Porque o testemunho, esse é o espírito da profecia, o testemunho de Jesus. Então quem está cansado vai receber renovo. Quem está sem esperança vai respirar outra vez. Vai experimentar da fidelidade de Deus. Porque você vai ver, se Deus fez na vida do meu irmão, Ele faz na minha. Esse é o espírito da profecia. Quando celebramos testemunhos, igreja, nós abrimos espaço para que Deus repita o milagre. Então não fique aí só como ouvinte. Fique com alguém com uma expectativa enorme no seu coração de que milagres hoje da parte de Deus vão acontecer. Mas ninguém vai impor a mão na minha cabeça, não precisa, porque a palavra vai estar sendo lida. Nós vamos estar celebrando a Jesus. E esse é o espírito do testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Bispo Fê, talvez então eu veja um milagre hoje, talvez não, com certeza tem milagres hoje da parte de Deus. Esse é o Espírito de Jesus, o Espírito da profecia, o testemunho de Jesus, igreja. Olha o que diz João, 1 João 4,20. Se alguém disser ama a Deus, eu amo isso aqui. Porque aqui a gente pega todos os crentes fakes dessa geração. Os crentes que foram convencidos, mas nunca convertidos. Que dizem que amam a Deus, mas odeiam o seu irmão. Então está dizendo a palavra, olha, se você disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então é algo muito estratégico que Deus está usando aqui. Não, mas eu amo a Deus. Mas você consegue amar a Deus amando seu irmão? Não, não consigo. Esse cara aqui está amarrado, esse aqui é o Satanás. Então você é mentiroso. Porque Deus você não vê, o seu irmão você vê. É ele que você tem que amar. É mentiroso, diz a Bíblia.
Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Bispo, o que isso tem a ver com gratidão, com ação de graças? Você precisa amar o seu irmão, ouvindo o que Deus fez na vida dele. E que isso seja de incentivo para você falar, esse Deus está fazendo na vida dele, essa esperança brota no meu coração, esse testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia, Deus fará também na minha vida. Eu finalizo agora dizendo para você que se você ama de fato seu irmão, você vai se alegrar em ouvir o que Deus fez na vida dele. E para nós finalizarmos, eu queria fazer um exercício de fé com você. Feche seus olhos por alguns segundos. Comece a trazer no seu coração um sentimento de gratidão. Comece a dizer aí, obrigado, Jesus. Diga, Senhor, eu trago à minha memória o que o Senhor já fez. Diga assim, eu rejeito a murmuração hoje. Fala assim com os seus lábios, eu abro espaço para gratidão. Fala assim, eu abraço a gratidão. É isso, amados. É isso. Nós vamos começar aqui a ler muitos testemunhos. Mas eu queria que você, em nome de Jesus, tivesse essa postura de abrir um ambiente espiritual no seu coração. Eu sei que essa palavra breve, ela foi certeira no teu coração. Para que você fique nesse espírito de celebração. Porque agora nós vamos entrar em uma atmosfera de honra, nós vamos entrar numa atmosfera de fé, e nós vamos entrar também numa atmosfera de adoração. Então cada palavra que nós vamos ler aqui é adoração a Jesus. Mas não vai ter violão, não precisa, adoração não é música, adoração é estilo de vida. Nós vamos adorar Jesus hoje lendo testemunhos, olha que coisa maravilhosa. Então esse ambiente onde Deus está, esse ambiente onde Deus é reconhecido, onde Deus é lembrado, onde Deus é exaltado, isso é um ambiente de adoração. E quando um povo inteiro se reúne para agradecer, eu quero dizer para você, o céu se abre. Então você está hoje num lugar profético, no centro da vontade de Deus, com os céus abertos sobre a tua vida. Porque nós estamos reunidos para adorar o que Deus fez. Nós estamos reunidos para reconhecer quem Deus é. Então nós vamos celebrar junto cada testemunho do que Deus fez. Por quê? Porque tudo que Deus fez é apenas, olha o que eu vou dizer agora para finalizar, é apenas um aperitivo do que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Bispo Fê, mas nós vamos ler coisas maravilhosas. É apenas o aperitivo daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Bispo Fê, essa história que você conta da sede, Renato, é apenas o aperitivo do que nós vamos contar para as próximas gerações, meu amado. Você consegue ver só o aperitivo, só a entrada? Glória a Deus, está ligado, em nome de Jesus. Vamos ver a Cristo Vive América, está dizendo aqui a Terezinha. Vamos para as 4 cantos desse mundo. Então hoje é só o aperitivo, fala comigo, hoje é só o tempero. É só o aperitivo daquilo que Deus vai fazer. Olha quem está ao seu lado e fala assim, é só o aperitivo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Quantos estão prontos para ouvir o que Deus fez no meio da igreja? Digam amém. Se alguém dormir aí, você belisca então. Você que está aqui pela primeira vez, acho que você já entendeu, hoje é um culto muito especial. Uma vez por ano nós paramos para fazer isso. Eu trago uma palavra mais breve para que nós possamos investir tempo lendo no que Deus fez. Eu vou começar lendo em ordem aqui do que chegou até mim. São muitos testemunhos, vamos ver se vai dar tempo. Eu creio que sim, corri aqui para dar tempo. Alberto Ferreira, coloca para mim o motivo do Alberto, vai aparecer as imagens. Aí o meu Alberto, olha que bênção. E a gente vai usar e abusar desse telão aqui, porque vai ilustrar tudo. É um pouquinho do que ele falou, né? Deus renovou minhas forças, deu força sobrenatural. Ele diz assim, graça e paz, abençoados bispos e igreja de Jesus Cristo. Diga aí, graça e paz, abençoado Alberto. O irmão Alberto é um dos fundadores da igreja, sabia disso? Eu me lembro de uma história que meu pai disse que o irmão Alberto foi o que doou as primeiras 50 cadeiras. O irmão Alberto doou as primeiras 50 cadeiras na Cubatão em casa. Na Cubatão, nosso primeiro endereço. E ele está aqui hoje testemunhando. Um senhor da graça de Deus. Ele diz assim, agradeço a Deus por tudo que Ele nos fez este ano. Eu e minha esposa, que é a irmã Lúcia, que está ao lado dele, viajamos para Portugal, passeamos bastante, vivemos dias muito felizes em Portugal. Deus, se você doar a cadeira para a igreja, quem sabe você vai para Portugal um dia? É o espírito da profecia, cara. Deus renovou minhas forças de uma forma sobrenatural. Passeamos bastante e eu não me sentia cansado. Olha que benção, Deus renovando a força na velhice. Rimos muito, foi uma viagem realmente programada por Deus. Foi uma viagem também de despedida. Minha irmã estava doente e tivemos juntos em março. Em setembro ela foi embora para morar com Deus. Olha que benção, consegue dar graça até mesmo no recolher da irmã. Agradeço a Deus todos os dias porque Ele trouxe minha esposa para o meu lado e por ela ter concluído a faculdade de psicologia. A irmã Lúcia também, uma senhora, concluiu a faculdade.
Graças a Deus. Ele diz: agradeço os nossos bispos Fernando Cindy, Bispo Rai e a todos. Alberto, vamos dar uma salva de palmas pelo que Deus fez na vida? Olha que bênção. Obrigado por escrever, irmão Alberto. Léo e Tainá, cadê o casal casado? Tá aí, tá no meio do povo. Bom dia, amada igreja, graça e paz. Ele diz assim: há um ano atrás, no culto de ações de graças, eu fui pedir. Vocês se lembram no ano passado? No finalzinho, no apagar das luzes, o Léo veio com um buquê aqui. Tinha buquê ou já inventei? Tinha um buquê, né? Pediu a Tainá em casamento aqui no cinema, coisa maravilhosa. Fui pedindo casamento pelo meu namorado, sem termos dinheiro para o civil, para a festa e muito menos para uma casa. Nunca sonhamos com uma festa de casamento e também não passava pela nossa cabeça fazer nada para impressionar ninguém. Mas tínhamos o desejo de nos unir debaixo da bênção do Senhor e formar uma família bendita nessa terra para um propósito de Deus. O passo de fé foi dado e vivemos uma temporada de milagres. Você que pensa em casar, é só dar o sim que o céu se abre. À medida que a gente ia dando passo, Deus ia abrindo as portas de maneira sobrenatural. Foram negociações favoráveis, aumento de salário, presentes, além de quantias generosas sendo ofertadas em nossa vida, por pessoas próximas e até pessoas que nem imaginávamos. Os desafios eram grandes e os boletos maiores ainda. Nesse período, não deixamos de semear e também nada nos faltou. Deus nos deu sabedoria em cada momento. Foi um período em que fomos forjados para viver não apenas um dia de festa em específico, mas uma vida inteira juntos para glorificar a Deus. Minha família veio do Recife para o grande dia, mas foi mais especial, para o grande dia, mas o mais especial foi Deus ter preparado um momento para estarem presentes na igreja. Eu me lembro da família estar aqui na igreja no culto de domingo e ter a vida deles marcada por aquele dia. Oramos por isso, e eu me lembro dessas orações, durante o processo do casamento, para que a mesma graça que nos alcançou pudesse alcançar a nossa família. E assim Deus fez. Muito mais do que poderíamos imaginar. Agora eles se tornarão membros virtuais da igreja Cristo Vive para a glória de Deus. Celebra Jesus aí, vai. A família vem casar a filha e eles estão já no processo de membresia da igreja. Cremos que Deus, que começou a obra, é fiel para cumprir. O dia do casamento foi um marco em nossa vida e nos lembraremos para sempre de tudo que vivemos naquele dia. Deus se manifestou de forma maravilhosa, conduzido tudo em perfeição. Estava tudo lindo, muito melhor do que tínhamos imaginado e além de uma festa inesquecível. Fizemos uma viagem em lua de mel incrível para Natal, Rio Grande do Norte. Passamos uma semana em um resort 5 estrelas e aproveitando tudo que ofereciam. Foi a primeira vez que tivemos uma experiência de estar em um resort. E melhor ainda, agora casados. Essa é a cereja do bolo, né? Deus dá o brinquedo com a pilha, né? Que adianta ir para o resort para ficar lá chupando o dedo? É bom foi chupar outra coisa, em nome de Jesus. Aí diz que escândalo, amado, isso é bíblico. Você já leu Salomão? Cantares? Aí por isso que você está triste. Deixa isso para outra parte. Finalizamos. Até perdi o fio da meada. Finalizamos dizendo que casar certo é bom demais. Oh, glória. E deixamos uma palavra de encorajamento para os que estão noivos. Olha lá, não deixem a dúvida minar a fé. Creiam que para Deus nada é impossível. Somos eternamente gratos ao Senhor pelo que Ele fez e nos fará através de nós. Agradecemos por tanto amor demonstrado pela nossa família, amigos, pela nossa igreja. Nós amamos você. Senhor e senhora Saraiva, Léo e Tainá. Vamos dar uma salva de palmas aí, o casal abençoado. Casamos eles e agora estamos desfrutando da bênção. Luana, Andreu, Souza. Onde estão vocês? Estão aí? Graças e paz, estão ali o casal abençoado da família. Queremos glorificar ao Senhor Jesus, pois Ele é digno de toda a nossa gratidão. Ele nos resgatou do peso da lei. Isso é o maior milagre. Em 2020, um ano difícil para todos nós, mas o Senhor nos manteve sãos através da sua palavra pregada pelos anjos da nossa igreja. Ele nos confiou uma família onde nos ajudamos mutuamente. O maior milagre é a família nos caminhos do Senhor. Nos agraciou com 2 filhos maravilhosos que nos motivam a serem exemplos. Ele tem guardado nossas mentes, nos dado saúde, força para trabalhar, inúmeros livramentos, prosperidade bíblica e uma família espiritual. Temos muitos desafios, mas em todos Deus tem sido
bom e nós temos sido mais que vencedores, pois não lutamos mais com o nosso próprio braço. Nas aflições aprendemos a orar, a confessar, a adorar, e assim temos lutado nossas batalhas. Vamos em nome do Senhor, assim como disse Davi ao Golias. Vamos em nome do Senhor, assim como disse Davi a Golias. E o Senhor tem sido fiel exatamente como Ele disse que seria. Não somos os mesmos de 5 anos atrás. Temos visto com os olhos naturais o que outrora era motivo de oração, e isso nos alegra muito. Ou seja, os olhos deles estão contemplando o que era só motivo de oração. Somos gratos ao Senhor pela nossa liderança, pela exortação e amor. Olha quem é grato pela exortação. Que lindo você escreveu aqui, Andreu. Poucos são gratos pelas exortações. Isso é um coração grato. Gratos pela nossa liderança, pela exortação e amor. Temos convicção de que o Senhor fala através de suas vidas e retribuímos nosso submetimento, nos submetendo e orando por todos vocês. Agradecemos ao Senhor Jesus, pois Ele é tudo que verdadeiramente temos e sabemos. Ele é suficiente. No amor de Jesus, Luana e Andreu Souza. Vamos louvar a Deus pela família do Andreu. Esse sou eu. Pela família do Andreu. Camille Marto. Onde está você, Camille? Está aqui. Camille, esposa do André, meu zagueiro. Graça e paz, abençoados, diga graça e paz, Camille. Escrevo para agradecer a Deus pela manifestação da sua benignidade em minha vida. Após a minha mudança para São Paulo, Camille era carioca, é isso, Camille? É carioca. É que ela era porque ela morava lá. Ela continua sendo, mas ela mora em São Paulo. Em novembro de 2023, precisei deixar um pouco de lado os meus estudos, pois estava recém-casada e percebi a importância de priorizar a minha família. Mas neste ano, em 2025, compreendi da parte de Deus que após ter feito 2 faculdades no Rio de Janeiro, sendo a última de Direito, eu precisava avançar nos estudos. Então, voltei a estudar com foco e, para a glória de Deus, acabo de passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e me torno uma advogada. Vamos louvar Jesus por mais essa bênção? Glória a Deus, Camille. Ela finaliza dizendo assim: passar nessa prova não representa ter um título, mas viver a fidelidade e a graça de Deus na capacitação alcançada, para dar honras e glórias ao seu nome acima de todas as coisas. Aproveito para louvar a Jesus pela vida do meu amado marido André, pelo seu amor, seu apoio incondicional e por completarmos 2 anos de casados neste mês de novembro. Agradeço a Deus também pela vida da querida Bispa Renata. Está aí a Rê? Está aqui. Bispa Renata, sua sensibilidade e por exercer o chamado com conhecimento da palavra e poder de Deus. Ela finaliza com o Salmo 113:2, que diz: bendito seja o nome do Senhor Jesus, agora e para sempre, com amor, Camille Marto. Vamos louvar mais uma vez a Deus. Voltou a estudar, passou na ordem. Glória a Deus, temos mais uma advogada para fazer a diferença nessa geração que não tem justiça. Voltamos às coisas do Espírito. Agora é dos nossos abençoados lá da Argentina. Fernanda, Roberto, Felipe e Amanda, nossos abençoados baguetes. Eles escrevem assim: bom dia, igreja preciosa, graça e paz. Estamos gratos a Deus pelo ano de 2025 e por isso não poderíamos deixar de testemunhar. Iniciamos o ano de 2025 profundamente agradecidos a Deus pelas inúmeras manifestações de sua graça sobre a nossa família. Ao revisitar cada acontecimento, reconhecemos com clareza o que o Senhor conduziu nossos passos com cuidado e propósito. Fomos presenteados com a oportunidade de adquirir um apartamento que havia sido doado à igreja. Vocês se lembram disso, né? Para a conquista da sede própria. A participação dessa ação nos encheu de honra e gratidão. Realmente nos sentimos como quem sonha ao vermos a provisão de Deus. Ainda no início do ano, demos início ao projeto Nexo, abrindo nosso lar. O Nexo Global, que nós chamamos, o Roberto e a Fernanda são um dos anfitriões que abrem os seus lares para que os seus convidados possam estar lá, e a gente, de forma online, entramos na casa dele e pregamos a graça, na casa deles e pregamos a graça. E eles foram pioneiros nesse projeto, junto com os nossos abençoados de fora, né? Tem outros aqui de São Paulo, mas o Vitor e a Van também. Enfim, ele diz assim: abrindo nosso lar com a extensão do ministério aqui na Argentina, testemunhamos milagres e transformações por meio da palavra e corações ensináveis, sedentos de Deus. É uma alegria indescritível servir como instrumentos da graça que há mais de 2 décadas tem moldado nossas vidas. Profissionalmente, o Roberto foi honrado de forma surpreendente. Deus o conectou com pessoas de altíssimo nível dentro da sua empresa, abrindo portas que jamais imaginaríamos. E sabemos que ainda é só o começo, é só aperitivo, hein, Fernando? Hein, Baguete? Só aperitivo. Em uma viagem ao Brasil, enquanto estávamos na estrada, apresentamos ao Senhor nossos planos familiares, sonhos de curto, médio e longo prazo, e as crianças participaram de tudo com entusiasmo. Deus não apenas
respondeu: como superou nossas expectativas. Celebramos o aniversário da Amanda e do Roberto, realizando a viagem dos sonhos para os Estados Unidos, passando pela Disney e por Nova York. Olha que bênção. Foram dias que marcaram nossa história e encheram nosso coração ao ver a alegria e as lágrimas dos nossos pequenos, nos olhos dos nossos pequenos. Após a viagem, o Felipe realizou a prova de certificação de Cambridge e alcançou nota máxima em todas as modalidades. Glória a Deus. Ficamos imensamente orgulhosos e conscientes do impacto desse resultado em seu futuro, eu creio. Em setembro, Deus nos surpreendeu novamente, permitindo nossa participação no Congresso Reaviva. A Fê veio para cá e participou do congresso. A viagem ao Brasil já seria especial por sermos padrinhos do casamento que nós vemos agora há pouco, do Léo e da Tainá. Como sempre, Deus fez além, proveu tudo para que chegássemos antes e vivêssemos dias de renovação e reavivamento espiritual. Já no último nexo, agora, dia 15 de novembro, que tivemos semana passada, também foi muito marcante. Passamos um dia inteiro imersos na profundidade da graça, vendo Deus tocar vidas e transformar corações. Somos gratos, tem um testemunho maravilhoso que Deus está fazendo com os amigos do Baguete da Fernanda, ao eles abrirem a casa e eles ouvirem a graça de Deus. Isso é maravilhoso. Somos gratos por nossa casa ter sido um canal do fluir da palavra da graça de Deus e pela vida do nosso abençoado Bispo Fê, que tem sido instrumento constante de edificação. Encerramos 2025 reconhecendo que, apesar dos desafios, em todas as coisas cooperaram para o nosso bem. As bênçãos foram incontavelmente maiores e a nossa gratidão é imensa. Vivemos a palavra profética do ano: o Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, de Deuteronômio 31:8. Por isso, obrigado, meu Deus, portanto, obrigado pela nossa família e por este ministério santo. Com amor, Fernanda, Roberto, Felipe e Amanda. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Você está se alegrando aí com os feitos do Senhor? Olha quem está ao seu lado e fala assim: se Deus está fazendo na vida desses abençoados, Ele fará na sua. Declara isso com fé. Vou ler o da Lucinéia e Arthur. Graça e paz, amada Igreja Cristo Vive São Paulo, Bispo Fernando Sindhai. Quero agradecer a Deus por nos inserir em uma igreja tão amorosa, que sempre nos sustentou com amor e em palavra. Agradeço a Deus pelas vidas das minhas irmãs, Bispa Vera e Eliana Rodrigues, por uma visita inesperada em um momento de fragilidade. A Bispa Vera pela companhia nas caronas em dias de culto. Olha que bênção. A Bispa Renata, que sempre se mostrou disponível em ajudar-nos em seus aconselhamentos. Agradeço também ao Ministério Infantil, ao CIDS, que sempre me apoiou durante o crescimento e desenvolvimento do meu filho Arthur. E, em exclusividade, à diaconisa Vanessa, ao Ministério e também ao Ministério Cedros, que aconselha em amor e sustenta na palavra de Deus. A Deus pelos livramentos visíveis e invisíveis em um momento de viagem ao Rio de Janeiro, em que já estávamos à porta do ônibus para embarcar, o Arthur sentiu que não éramos para fazer isso. Então oramos, lemos um texto da palavra e voltamos para nossa casa. Ao amanhecer, recebemos a notícia que houve um tiroteio na rodoviária no mesmo horário em que nós chegaríamos. Olha que livramento, que chegariam lá. A Deus toda a honra e toda a glória por ter usado a vida do meu filho neste livramento. Salmo 91:11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Glória a Deus. Com gratidão, Lucinério. Vamos louvar a Deus por esse livramento. Cadê a doutora Lucinério? Está aqui. Glória a Deus. Como Deus fala, você vê? Louvado seja Deus. No culto da palavra profética do ano passado, no início do ano, Deus falava através do apóstolo, eu li esse versículo, que Deus falaria assim: eu vou dizer, vira, você vai virar, entra, você vai entrar. Isso aí é Deus soprando no coração, a palavra se cumprindo e o livramento acontecendo. Vamos para o próximo. Nossa abençoada ministra Carol Cortes. Está aí a Carol? Amém. Já tem um anel na tela, olha que benção. Ela diz assim: graça e paz, igreja. Todo ano faço projeto de vitória em 2020 e 2025. Em todo ano faço projeto de vitória. E em 2025, o ano em que me comprometi a intensificar mais os meus momentos com Deus. Recentemente, abri o meu projeto e vi que o primeiro compromisso estava sendo vivido a cada dia. Meus devocionais e momentos com Deus nunca foram tão intensos. No meio do ano passado, passei por um tempo bem delicado no meu trabalho, que mexeu profundamente na minha alma. Pude ver Deus a cada dia me conduzindo nesse processo, pois reconheço que se o meu primeiro compromisso não tivesse sido levado a sério, que foi o de me dedicar mais aos meus devocionais, teria sido consumida pela pressão do trabalho.
Além dos meus devocionais e tempos em secreto com Deus, o que me fortaleceu esse ano foram as palavras que jorram desse altar. Todos os pregadores que trouxeram palavras inspiradas por Deus foram usados para plantar uma semente de esperança que sustentou a cada dia, me sustentou a cada dia. Uma das palavras que sondou meu coração nos últimos meses foi Salmo 23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que a diaconisa Bia Poleto trouxe no culto do FCARES de forma muito intencional e firme. Outra bênção muito aguardada e também que estava desde janeiro no meu projeto de vida foi o meu noivado. Olha só, as mulheres colocam aqui bênção. No projeto de Vitória aconteceu. Estou noivo. Vamos dar um glória a Deus aí, Carolzinha. Cadê o meu baterista? Tá aí hoje, o Gu? Ah, ele está trabalhando, né? Está viajando. Eu vi no Instagram. Está viajando. Outra bênção muito aguardada foi a noivado. Muito do que Deus manifestou esse ano sobre minha vida sinaliza uma transição que se aproxima, anunciada por ele em um programa do Bispo Fernando no Restart. Olha só, foi um dia de imersão que nós tivemos para um grupo da igreja. O que fez crer cada dia mais no que o Bispo Fê pregou, certa vez que dizia: o Senhor não precisa dar novas promessas, nós devemos nos lembrar do que ele já fez. Eu me lembro disso. Não é nova promessa, é convicção da promessa. Ele dizia isso da parte de Deus. Louvo a Deus por participar desse processo, por esse processo, por graças a Deus, por me fazer presente e ter a consciência de que esse milagre não para no altar, mas jorra dele. Por isso, mesmo com algumas transições se aproximando em minha vida, gerando o medo do desconhecido, ter a igreja passando por esse milagre de transição me encoraja. Olha que benção. Quero agradecer a Deus pelo Ministério Cristo Vive São Paulo, aos meus líderes e a todo o corpo ministerial que me acolheu como ministra e tem me ensinado e discipulado com amor e com excelência. Louvo a Deus pelo time de fotografia que tenho o prazer de liderar e por serem voluntários dispostos, com corações ensináveis e olhar sensível ao que Deus tem operado em nosso meio. Agradeço também por minha família, Pati e Nanda Cortes, são as irmãs, pois juntas temos passado por lutas, mas em todas elas saindo do outro lado mais que vencedoras e mais unidas. Ter vocês comigo faz com que tudo fique mais leve. Obrigado a Jesus por me permitir gerar esse testemunho, pois não é sobre mim, mas que tudo aponte para ti. Graça e paz, ministra Carol Cortes. Vamos louvar a Deus pelos testemunhos da vida da Carolzinha. Glória a Deus, Carol. Vamos mais um. Rodrigo, Laís, Sofia e Davi. Cadê o nosso? Estão sempre aqui, presentes. Olha quanta coisa, benção, quanta foto bonita. Glória a Deus. Vamos lá. Graça e paz, amada igreja. Diga graça e paz, família. Gostaríamos, nesse dia de ação de graças, de compartilhar dos maravilhosos feitos do Senhor. Temos vivido grandes desafios nesse ano de 2025 e com muita alegria temos visto o sobrenatural de Deus em todas as áreas. A palavra deste ano, olha como é benção aqui. O Senhor vai adiante de ti, nunca foi tão real em nossas vidas. Tentaremos ser breves, mas são muitos os feitos do Senhor esse ano. Ele começa dizendo: em janeiro, a Laís tirou férias e esperávamos aproveitá-las na praia. Porém, o Davi foi acometido de uma infecção bacteriana gravíssima em seu olho direito. Passamos por uma semana internados para que ele fosse medicado com antibióticos na veia durante esse processo. Internamos o Davi uma sexta-feira e no domingo, assistindo ao culto, enquanto no quarto do Davi, a bispa Cindy abriu o culto falando que tudo seria no tempo de Deus. Na segunda-feira pela manhã, um dos médicos queria liberá-lo para casa. Porém, a junta de outros 3 médicos que nos acompanhavam não concordaram e vieram falar com a Laís. E o que ela decidisse seria feito. Naquele momento, só veio a palavra que Deus disse através da bispa: tudo será no meu tempo. Aceitamos e ali permanecemos por mais 5 dias para que se completasse o tratamento no hospital. E para a glória de Deus, o Davi foi curado e não teve nenhuma sequela do ocorrido. Glória a Deus. Em março, ele diz, recebemos do altar a palavra de Deus. Olha como ele vai citando o que o altar vai falando, que benção. A palavra de Deus no dia 2, tudo documentado. E eu vejo que eles escrevem. Eu estava falando agora, você estava escrevendo, né, Laís? Agora há pouco. Ela está com um caderninho ali, eu vejo, ela baixa e começa a escrever. Eu vejo umas coisas daqui, né? Eu estava lendo alguma coisa, ela estava escrevendo ali. Em março, recebemos do altar no dia 2, que Josué 1,9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. No dia 9, o bispo foi inspirado, como sempre, por Deus. Impulsionou a igreja a declarar: eu vou ofertar como nunca ofertei. Vou prosperar como nunca prosperei. Amado, é uma palavra, entenda isso. Uma palavra é o que muda uma vida. Pois o Senhor me dará forças e inteligência para trabalhar. Em abril,
Recebemos no dia 6 a palavra do altar que dizia que quando um ciclo se encerra, outro se inicia. E no dia 23 de abril, Deus consumou em nossa vida tudo que havíamos anunciado desde março. Recebemos a ligação da nossa corretora imobiliária dizendo que o nosso inquilino estaria comprando a nossa casa em Sorocaba. Quando eu perguntei qual o valor ele estaria ofertando no imóvel, imaginávamos entrar em uma negociação e a corretora nos informou que ele havia ofertado o valor exato que havíamos anunciado. Glória a Deus. Após a finalização da venda do imóvel, ofertamos a Deus um valor que nunca havíamos ofertado antes e também vimos Deus criar caminhos para o cumprimento do projeto do nosso apartamento que foi iniciado em agosto de 2023. Vamos para maio. Eu, Rodrigo, assumo as finanças da casa. Glória a Deus, cedro do Líbano, não se encurva. Amado, o culto dos cedros, ele tem que ser fundamental para todos os homens desse ministério. Ali é lição de vida. Homens posicionados posicionam famílias. Olha aqui o testemunho. Eu, Rodrigo, assumo as finanças da casa após uma orientação nos cedros, onde Deus me ajudaria e daria direção para assumir essa posição. Eu já era dizimista, mas colocamos diante de Deus que dizimaríamos de tudo que Ele nos fizesse chegar às mãos, e assim seguimos, glórias a Deus. Em junho, o Senhor me presenteia com um reconhecimento pelo ano de trabalho e um aumento salarial de 20%. Amado, o Deus que fala é o Deus que manifesta o milagre. Uma direção, uma palavra, um posicionamento. Ei, meu diácono, meu presbítero, homens posicionados posicionam casas. Um aumento salarial de 20%. Isso foi em junho. Em junho também fui convidado para o evento de início do ano fiscal da minha empresa e nele fui premiado pelo desempenho e trabalho prestado no ano. Esse é o que o ano passado, esse cara que está escrevendo, Rodrigo, é o que no ano passado falou que foi fazer Uber. Não era você, Rodrigo, que escreveu toda aquela história e tudo aquilo? Olha aqui, em 2 anos, Deus restaurando a vida de uma família. Bispo Simara, desce aqui que a gente vai cantar um louvor. Em 2 anos, pode ser só você. Em 2 anos, o Senhor manifestando algo sobrenatural na vida dessa família abençoada. Aumento salarial. A gente leu há 1 ano um testemunho onde estavam passando momentos desafiadores e Deus agora mudando a sorte deles. Fui premiado pelo desempenho do trabalho prestado no ano. Também em julho, vivemos uma das melhores férias em família que já tivemos. Conhecendo o Parque do Beto Carreiro em Balneário Camboriú. Agosto, Deus nos permitiu comemorarmos os 10 anos da Sofia do jeito que sempre sonhamos, com uma festa colorida, cheia de alegria, cheia de amigos. Setembro, no dia 24, assinamos o contrato do apartamento que sempre sonhávamos. Diga glória a Deus! E o Senhor criou os caminhos para que conquistássemos, selando a promessa realizada em agosto de 23. Ainda em setembro, recebemos a orientação de Deus de que nossos filhos são sementes e que eles deveriam receber ensinamentos em uma escola que fosse como estufa para eles. É uma palavra, amados. Em outubro, em exames de rotina, a Laís teve que recolher uma biópsia o que nos levou a um campo muito delicado e nervoso. Em um domingo de MEG pós-culto, as mulheres que ficam aqui nos grupos, e Deus preparou que a pastora Lívia tivesse um momento a sós com a Laís. Trazendo calma ao seu coração para a glória de Deus, naquela mesma semana saiu o resultado do exame. Não existia doença nenhuma, glória a Deus. Nesse mesmo mês iniciamos pesquisas por escolas cristãs, que eles tinham ouvido a palavra, próximas da nossa região. Deus nos levou a conhecer o Colégio CRE em Santo Amaro, onde durante uma visita para conhecer a escola fomos ministrados por Deus durante toda a visita. Cada conversa acabava se tornando uma pregação, o que testificou demais os nossos corações que ali seria o lugar onde nossos filhos estudariam. Novembro, estamos na metade do mês, caminhando para o cumprimento de mais uma promessa de Deus em nossas vidas. Voltaremos a contar em breve. Agradecemos a Deus por tudo que vivemos em 2025 e sabemos que o ano ainda não acabou. Nos abrimos para os sonhos de Deus em nossas vidas nesse final de ano. Agradecemos a Cristo Vivo e toda a liderança, nossos bispos e pastores e toda a irmandade, por tanto amor e carinho para conosco e com nossos filhos. Não podemos deixar de declarar que há uma janela de oportunidades. Quantos creem nisso? Neste tempo em que vivemos, em meio a um milagre, abra-se e faça participante. Eu já tenho certeza, temos a certeza, que colheremos os milagres de Deus também para 2026. No amor de Cristo, Rodrigo, Laís, Sofia, Davi. Vamos dar uma salva de Deus por tantos feitos do Senhor. Fica de pé no seu lugar, é isso mesmo. Levante suas mãos aos céus e fala: Senhor, Tu és grande. Diga: Senhor, os Seus feitos são maravilhosos. Diga: Senhor, eu poderia ficar um dia inteiro, uma manhã inteira, uma noite inteira, uma madrugada inteira dizendo dos Teus feitos. Diga assim: Senhor, que eu não me esqueças de nenhum só dos Teus benefícios. Senhor, nós Te damos graças, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, Jesus, para nós ouvirmos o que o Senhor está fazendo no meio do Teu povo.
O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, Jesus, para nós engrandecermos o Teu santo nome, Pai, porque o Teu testemunho é o espírito da profecia. Você pode começar a agradecer com Ele, com as suas palavras nessa hora. Comece a dizer: Senhor, Tu és bom em todo o tempo. Diga obrigado, Jesus, pelo que os meus ouvidos estão ouvindo. Vamos lá, com as suas palavras, comece a agradecer a Jesus pelo que Ele fez na sua vida, pelo que Ele fez na sua família. Talvez enquanto eu estivesse lendo aqui, motivos começaram a brotar no seu coração. E eu parei agora só para você levantar as mãos em 2 minutos, ser grato a Jesus. Abra sua boca e comece a agradecer. Aleluia a Deus! Grande, diga isso, é o Senhor e muito digno de... Se você conhece esse louvor, você vai entoar como um cântico. Na cidade do nosso Deus, seu santo. Ele é a nossa alegria, igreja. Alegria de toda a terra. Ele é grande e grande é o Senhor, quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda, diga, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Diga, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. É o que queremos, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és, diga. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és, Senhor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Ah, dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Você pode liberar um brado de vitória pelos feitos do Senhor. Aleluia! Grandioso, majestoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga assim: Senhor, tu és bom, e a tua bondade e a tua fidelidade me seguem todos os dias da minha vida. Antes de você sentar, dá um abraço quem está falando assim: é só o começo do que Deus está fazendo no nosso meio. É só o começo, obrigado. Aleluia. Você está cansado ou você quer ouvir mais dos feitos de Deus? Ah, mas estamos só começando. Eu vou ler o testemunho do meu diácono e da minha diaconisa, Enoque e Cecília. Tem um fã-clube aí, quando tem um gritinho, eles são bênçãos. Olá, amada igreja, graça e paz, diga, graça e paz, diáconos. É com muita alegria e gratidão que vamos compartilhar alguns dos feitos do Senhor em nossa vida nesse ano de 2025 até o momento.
Nos últimos dias do ano de 2024, logo no início da manhã, estávamos se deslocando de carro até o aeroporto de Guarulhos, a fim de levar minha esposa, eu estava, o Enoque, a minha esposa, a diaconisa Cecília, à estação da CPTM, para ela se deslocar ao seu trabalho. Essa é uma rotina diária nossa, porém, devido às festividades de final de ano, isso foi no final do ano passado, que haviam de acontecer logo que chegamos à rodoviária Presidente Dutra, o trânsito na Via Expressa estava totalmente parado. Parece que eu estou lendo o jornal aqui, né? Ele escreveu bem formal, estava totalmente parado. Cadê? Devido a um acidente de trabalho que tinha ocorrido próximo de lá. Isso também estava deixando o trânsito na via local um pouco lento, também devido aos curiosos de plantão. Assim que íamos iniciar esse trajeto, uma pessoa, um homem, desesperado, acenando com a mão, veio na nossa direção pedindo ajuda. Parei o carro e ouvi o que ele estava precisando. Todo ofegante e desesperado, me pediu para que o levasse até o aeroporto que pagaria o valor que eu quisesse, pois seu voo partiria em apenas alguns minutos. Fiquei um pouco receoso, porque sabemos que os dias em que vivemos quanto à marginalidade é bem preocupante. Mas olhei para minha esposa e falei, tudo bem, entra aí. Alá Marçal, né? Eu tô aqui. Se fosse helicóptero, então... Ele me respondeu, minha esposa e meu filho estão lá na frente dentro do Uber. Olhei para minha esposa e quase saiu um vixe Maria. Mas... brincadeira. Pois meu carro estava com um porta-mala completamente lotado de ferramentas de trabalho e tinha apenas o banco de trás para colocar 3 pessoas e ainda as malas deles. Mas com um jeitinho deu tudo certo. Olha que coração generoso, hein? E solícito. Deu tudo certo e me desloquei com uma certa urgência até o aeroporto para que desse tempo deles embarcarem. Detalhe, o filho desse casal era especial e eles tinham prioridade no embarque. Cheguei até o terminal 2, faltando 10 minutos ou menos para que o voo deles decolasse. E acabei deixando-os por lá. No decorrer do caminho, ele havia me pedido o meu Pix. E eu disse que não tinha necessidade, pois estávamos nos deslocando para o mesmo destino, que havia sido Deus que tinha colocado nós em seu caminho para que levasse até o aeroporto. Na adrenalina, acabamos esquecendo de pegar o número de telefone deles e ficamos sem saber se eles tinham conseguido ou não embarcar. No dia 3/1, recebi uma notificação de um Pix de um valor até considerável, mas não sabia quem tinha feito aquele Pix para minha conta. Muito menos como tinha conseguido a chave. Alguns minutos depois, recebi uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa agradecendo por tudo o que tinha feito naquele dia e que a viagem deles tinha sido uma bênção e que tinha dado tudo certo. Deus é maravilhoso. Olha que glória. Vamos começar a dar carona para todo mundo agora, Mário. Se dá cadeira, você vai para Portugal, dá carona, você ganha Pix. Olha que bênção. Tô brincando. Também havíamos planejado comprar um carro novo em 2025, de preferência novo, para podermos vir à igreja, com um pouco mais de conforto, deixando um carro de trabalho, um carro só para o trabalho, pois queríamos estar mais presentes em alguns outros eventos paralelos da igreja, o qual não conseguimos ir por conta do rodízio do carro. E mais uma vez o Senhor nos surpreendeu, compramos um carro novo, com um valor o dobro do que havíamos planejado e ainda à vista, glória a Deus! E o JP vai à loucura quando é à vista. Também neste ano, Deus nos concedeu uma honra, a honra de ver o meu filho Leonardo se casando. É o Léo e a Tainá, né? Casando em uma linda festa para todos que estavam ali presentes. Ganhamos mais uma filha, uma norinha linda e especial para nós. Essa é a família de Deus, né? Famílias unidas, sogros, noras, sogras, todos para a glória de Deus, vivendo em harmonia. Também pudemos abençoar algumas pessoas da família financeiramente para que pudessem estar juntos nesse dia. Estamos como quem sonha. 2025 foi um ano de crescimento financeiro também para a nossa empresa. E sou muito grato a Deus por isso, pois posso a cada dia dizimar e ofertar ainda mais na casa do Senhor. Nunca nos faltou nada. Para encerrar, nesse último dia 14/11, véspera de feriado, tive um livramento muito grande de morte. Estava me deslocando para casa após um dia de trabalho pelo Rodoanel Mário Covas, nas proximidades de Itaquaquecetuba. Como é que estava o trânsito esse dia? Não, estou brincando. Quando uma caminhonete se deslocava à minha frente, passou em cima de um objeto e o mesmo veio a ser arremessado até o para-brisa do meu carro. O impacto foi muito forte, pois eu estava em uma velocidade bem considerável e não deu nem tempo de uma reação e muito menos de ver o que era. O vidro do carro ficou todo estraçalhado, né? Meu corpo
e meu rosto ficou cheio de vidros quebrados, bem como o interior do carro. Fiquei meio sem entender o que havia acontecido naquele momento, e depois de alguns minutos desci do carro para tirar os vidros que estavam em cima de mim e ver o que havia causado todo aquele estrago. Voltei andando alguns metros atrás e achei o objeto, uma barra de ferro de aproximadamente 35 centímetros com uma ponta afiada e pesada. Deus é tão maravilhoso que fez com que o objeto batesse de lado no para-brisa, pois ele estava rodando no ar e conforme o veículo passou por cima dele, ele ficou rodando e bateu. Se tivesse batido de ponta no para-brisa, tinha entrado para dentro do carro e acertado a minha cabeça e com certeza não estaria mais aqui para lhe contar esse testemunho desse livramento. Deus é bom, Deus é muito bom. Quando entendemos que tudo vem de Deus e que sem Ele nada somos, em nenhum momento murmuramos por conta dos danos materiais, pois sabemos que quem tem um provedor tem a provisão. Tudo que temos e tudo que somos e que fazemos é para a honra e glória do nosso Deus maravilhoso. No amor de Cristo, Diáconos Enoque e Cecília. Vamos dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Agora que eu vi lá a foto do vidro. Que livramento, hein? Glória a Deus, Enoque. Deus é bom. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Livrou a Lucinéia, o Arthur. A gente vê e tem coisas que a gente nem vê, amados. Que Deus nos livra que a gente nem imagina. Vamos para os nossos outros diáconos. O corpo ministerial está em peso esse dia. Diácono Carlos e Giovana e o pequeno Matias. Está aqui o Carlão. A Gi deve estar com o pequenininho por aí. Está ali também. Graças a paz, bispos e amada igreja. Estamos muito felizes de podermos mais uma vez testemunhar na casa de Deus. Esse testemunho começou a ser escrito antes mesmo de vermos a obra completa, mas sabíamos que o final seria para a honra e glória do nosso Deus. Por isso começamos a escrever com fé, crendo que a vitória já estava garantida. Na virada de 2022 para 2023, começou a arder em nossos corações o desejo de termos um filho. Então procuramos médicos para fazer o check-up completo antes. O que não esperávamos eram exames alterados e um médico dizendo que seria super difícil conseguirmos. Olha só, durante um ano cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, oramos e no final de 2023 veio o nosso primeiro positivo. Final de 23. Porém, algumas semanas depois, em um exame de rotina, descobrimos um aborto retido. Foram semanas difíceis, mas vivemos o luto confiando em Deus, nos agarrando na promessa profética e que o Senhor é a nossa rocha. A gente vê depois o milagre, né? A gente nem imagina, muitos nem imaginam, a gente acompanha o que Deus está fazendo e o quanto Ele está nos forjando. Mas glória a Deus, porque o milagre é completo. Durante o ano de 2024, fomos tratados e forjados. Vimos o Senhor agindo em nossa vida de diversas formas. Primeiro, voltamos a morar em São Paulo, mais próximo de nossa família, amigos e da igreja. O Carlos foi reconhecido profissionalmente e recebeu alguns aumentos salariais. Glória a Deus. Fizemos uma viagem para Buenos Aires e desfrutamos de dias maravilhosos com os nossos amigos. Fomos consagrados ao diaconato. Isso é uma benção. E durante todo o ano oramos por nosso filho, mesmo sem ainda tê-lo. Nossa oração era como a de Ana, glória a Deus, constante. Nos últimos dias do ano, dizíamos, ainda esse ano veremos. Mesmo que aos nossos olhos humanos parecesse impossível. E no dia 30/12/24 veio positivo. Sim, quase na virada do ano, aos 45 do segundo tempo. Durante algumas semanas, vivemos uma montanha russa de sentimentos. Era muita alegria por gerar, mas muito medo e insegurança pelo mal-estar e cólicas e sangramentos. Queríamos gritar para todos, mas ao mesmo tempo sabíamos o quão delicadas são as primeiras semanas. No momento de tanta incerteza, nós nos agarramos a uma certeza constante em nossa vida, a palavra. Durante toda a gestação, fomos acompanhados pela nossa abençoada diaconisa doutora Márcia, que é uma bênção na nossa comunidade, que foi em tudo excelente. Nos acolhia com conhecimento e com palavra. O bom da Marcinha é isso, amado. É palavra e ciência. É a junção perfeita. Uma médica extraordinária. Com conhecimento e com a palavra. Foi um anjo do Senhor em nossas vidas. Foi mais do que uma médica. Se tornou uma amiga. E como o Senhor sempre capricha, vimos o cuidado dele não só na gestação tão sonhada e esperada, mas novamente na vida profissional do Carlos, que foi promovido novamente e recebeu não só um novo salário, mas um plano de saúde melhor e que cobre todas as nossas necessidades. Olha como Deus provê tudo. Cobre todas as necessidades do nosso pequeno. Vencemos a gestação e o nosso bebê arco-íris. Bebê arco-íris chegou no dia 12 de agosto, com 38 semanas, concretizando a promessa e com um novo desafio. Em meio a um hospital lotado, esperamos por um quarto por 8 horas no centro cirúrgico. Depois de 2 dias a pediatra deu alta ao Matias
e nos dizendo que estava tudo bem, mas para nós não parecia. A primeira noite em casa foi caótica, e depois de muita dor, uma consulta com um pediatra e uma consulta pediatra desastrosa e uma consultora de amamentação às 21 horas de uma sexta-feira, entendemos o que parecia errado. O Matias não estava pegando direito a pega, né? Portanto, não estava amamentando corretamente, estava desidratado e hipoglicêmico. Ouvimos que não cessaria no tempo correto, que ele não cresceria, perdão. Ouvimos que ele não cresceria no tempo correto e que demoraria um pouco mais do que o normal. Foram dias de luta, choro, oração e renúncia. Na semana do congresso decidimos ir. Eu para ouvir e o Carlos para servir, no Congresso Reaviva de Mulheres. Foi uma semana difícil, muitos despertares, muito cansaço, mas fomos e ainda bem que nós fomos. Voltei para casa renovada, crendo que o Senhor já tinha manifestado mais um milagre. Na quinta seguinte, tivemos consulta com a pediatra e todo o diagnóstico foi superado. Matias cresceu além do esperado, superou todas as expectativas e metas estabelecidas e assim tem sido a cada consulta. Glória a Deus. O Senhor colocou as pessoas certas no nosso caminho, não só os médicos, mas amigos mais chegados que irmãos que nos suportam nesse momento, nos suportaram nesse momento. Não podemos deixar de agradecer a Deus por nossos amigos e família, por todo o apoio e carinho, especialmente pelo presbítero Gu e diaconisa Bia, nossos amigos queridos que nos acompanham em oração desde o começo, a diaconisa Karen, que nos ajudou de tantas formas que se eu citasse poderia esquecer de algo. Minha mãe, diaconisa Patrícia, que foi mãe, avó, cozinheira, guardiã e amiga. Os tios Betão, ministra Isabela e Letícia, que estão sempre presentes, me apoiando de diversas formas. E minha mãe de coração, diaconisa Vanessa, que cuida tão bem de nós, nos constrangendo em amor sempre. Graças damos a Deus, porque Ele é fiel, não faz a obra pela metade. O trajeto foi cheio de desafios, mas Ele nos ajudou a superar todos. Hoje temos nosso milagre nos braços e muita gratidão a Deus por nos forjar diariamente. Com amor, diáconos Carlão, Gi e Matias. Vamos louvar a Deus pela vida desses abençoados. Matiazinho está aí, para a glória de Deus, firme e forte. Amém. Diga, Deus é bom. Diga, em todo tempo, Deus é bom. Eu vou ler o testemunho da Raquel Cavalcante. Onde está você, Raquel? Glória a Deus, a Raquel aqui dá uns gritos aí. Aí, ó. Família abençoada. Ela diz assim, a minha alma buscava algo e eu não fazia ideia. Havia um vazio dentro de mim inexplicável. Meu casamento era sólido, feliz, com um homem maravilhoso, meus filhos lindos e saudáveis. Era uma realização de um sonho, mas um vazio que sentia era como um buraco em minha alma. Há uma frase que diz que buscamos Deus pelo amor ou pela dor, mas digo que busquei ao Senhor pelo vazio porque nada me preenchia. Foi quando, em 23/11 de 2021, após a pandemia, cheguei a Cristo Vive, através do convite de uma irmã da igreja que me fez anos antes. Me lembrei do seu convite e fui. A graça de Deus foi irresistível. E daquele dia em diante, minha vida e a da minha família começou a mudar e ser transformada. Ganhou sentido e propósito. Deus nos desconstruiu e dia após dia nós fomos reconstruídos. Primeiro renovou a nossa mente, mudou o nosso falar, nosso agir, nossos princípios, renovou nossa força, mudou nossas vestes, nossos semblantes. Sim, mudou até o nosso semblante. Hoje vemos e refletimos uma felicidade, uma paz que só Deus nos dá. Não poderia vir de outro mundo. Olha só de olhar para a cara deles, vocês veem, eles são uma bênção. Estão sempre sorrindo esse casal, essa família abençoada. Glória a Deus. É o que eu comecei falando na pré-introdução, Romanos 12:2. O Senhor transforma e a boa, agradável e perfeita vontade dele se manifesta em todas as áreas da vida. Era a presença de Deus que faltava. O Senhor preencheu todo o vazio que havia dentro de mim e todas as bênçãos que já recebi, e foram muitas, e das que ainda receberei, certamente o meu resgate e da minha família foi a maior. Ou seja, de tudo que ela recebeu e vai receber, o resgate, a transformação, a graça sempre é maior. Hoje eu vivo na certeza e me regozijo porque sei que Deus nos ama, que Ele me escolheu e me predestinou mesmo não tendo nada a lhe oferecer, e que através do que Ele vem fazendo em minha vida e da minha família, outras vidas serão alcançadas, já estão sendo, em nome de Jesus. Não há nada que eu ame mais do que o nosso Deus, porque tudo que tenho e tudo de bom que tem em mim vem dele. Obrigada aos meus amados bispos pela liderança sadia e obrigada, pastora Lívia, pelo eis-me aqui como uma amiga preparada por Deus, como diz em Provérbios 27:17, como ferro
como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Carinhosamente, Raquel Cavalcante. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pelos feitos. Rodrigão vive sorrindo. Ele é uma família que sorri para todo lado. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar, seguindo. Presbítero Lucão e Vanessa. Está aí o casal abençoado. Família bendita. Ele diz assim, graça e paz. Diga, graça e paz, meu presbítero. Amém. Ele diz assim, estou 3 anos atrasado. Como muitos já sabem, minha cunhada Cris, a Cris é a nossa abençoada que hoje está lá na Flórida, filha da Terezinha, que fica profetizando a Cristo Vive Flórida, todo culto, profetizou hoje. Minha cunhada Cris descobriu a nossa igreja, Cristo Vive São Paulo, pela internet, e logo foi cortada pela graça. Foi lá na pandemia. Todos conhecem esse testemunho, a gente já falou várias vezes. Lá na pandemia. E começava assim o evangelismo da graça em minha vida. Ela ficou quase 1 ano, imagina só, 1 ano pregando a graça para mim, quase todos os domingos nos almoços de família. Por isso que eu falo, amado, a Bíblia fala que a gente tem que pregar em tempo e em fora de tempo. Fala da palavra. Ah, mas eu falei, a pessoa não ouviu, não entendeu. Continua pregando. Você não sabe qual semente vai prosperar, se essa, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Semeia pela manhã a sua semente, de tarde não repousa a mão, que diz a palavra. Foi a Cris fazendo isso há 1 ano com o Lucão, nos almoços de domingo. No começo achei que ela tinha ficado doida e tinha entrado em uma seita herege, mas nunca fechei o meu coração completamente. Aquela loucura toda, de certa forma, tinha algo a ver comigo. Com o passar do tempo, aquilo que eu achava loucura começou a tomar conta de mim. E aos poucos, fui sendo cortado pela graça. Glória a Deus. Lembro de ouvir certa manhã minha esposa ouvindo a palavra da bispa Solange e repetindo as palavras dela pela casa, dizendo em alta voz, eu nunca mais serei envergonhada. Glória a Deus. O Lucão resumiu muito aqui, mas eu conheço bem a história, né? Primeiro, o coração do Lucão foi sendo inclinado para a graça, e depois, quando ele já tinha muita convicção de alguns pontos da graça, ele falava, o problema é minha esposa agora, que fala que eu estou doido igual a minha cunhada. E como é que vai ser? E depois de um dia ele falou, agora minha esposa também grita em casa. E aí ela está gritando aqui, jamais serei envergonhado. Ou seja, a graça foi tomando conta na vida do Lucão, da Van e de toda a família. Moramos 2 anos nos Estados Unidos e havíamos tentado uma última vez mudarmos para lá. Eles tinham morado 2 anos, estavam tentando retornar para lá. E acabou dando tudo errado. Foram anos bem difíceis financeiramente, ministerialmente, nos relacionamentos, na saúde, enfim, anos bem difíceis. A nossa loja tinha começado a dar certo. E eu estava à frente da minha antiga igreja, pastoreando. Todos sabem, o Lucão era um pastor, tinha um ministério. E ele estava à frente da sua igreja quando tudo isso começou a acontecer. Eu acreditava que vivia a graça, mas era uma graça legalista, cheia de contaminação da lei. Chegou um momento da minha vida, chegou um momento da minha igreja em que eu precisava andar com alguém. Precisava de alguém para me pastorear, para pastorear a minha vida. E era nessa época que a minha cunhada estava me ensinando sobre a graça. Ela sugeriu que eu procurasse o Bispo Fê, para que ele pudesse me acompanhar e acompanhar a nossa igreja. Eu o procurei e com o coração aberto, ele aceitou de prontidão. Foram quase 6 meses caminhando dessa forma, mas Deus tocou o meu coração e no coração da minha esposa. E já não fazia mais sentido continuar da mesma forma. E nós fomos impelidos para pararmos com o nosso trabalho, com a igreja deles. E irmos de uma vez só, e de uma vez só para Cristo Vive. Reunimos uma última vez, comunicamos isso para todos. Algumas famílias nos acompanharam. E assim começamos a nossa caminhada aqui. Mas o nosso testemunho não é sobre como começamos a nossa história por aqui, e sim como a nossa vida foi transformada em todos os sentidos, espiritualmente falando. Fomos cortados pela graça e todas as verdades contidas nela. Glória a Deus por isso, Lucão. Eu posso contar hoje e revelar. O Lucão já estava aqui com a gente, pregando a palavra, e a gente sabe que a graça é maravilhosa. E um dos pontos que ele nunca tinha aberto isso para mim, mas ele me contou depois que ainda o coração dele relutava um pouco, isso há alguns anos, logo que ele chegou, era a questão da deidade de Cristo, de Jesus ser Deus, né? Cristo é Deus. Não ter 3 deuses, um só Deus, da questão da triunidade de Deus. E num culto, aqui o Lucão veio um dia chorando quando eu preguei sobre a deidade de Cristo. Ele me abraçou e falou, Fê, hoje caiu a última escama que estava nos meus olhos. Nós nos abraçamos, choramos e pulamos juntos, celebramos. E a graça é maravilhosa. Então, ele está dizendo aqui, né? Eu fui totalmente cortado por toda a graça e as verdades contidas nela. Em resumo, ou resumindo um pouco, o que Deus fez nesses últimos 3 anos. Financeiramente, saímos de uma vida de muita dificuldade.
para o tempo de ver o sobejar de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, Lucão. Nosso trabalho tem prosperado cada vez mais e a cada ano Deus tem nos surpreendido. Glória a Deus. Emocionalmente, pude ver o cuidado de Deus com a minha casa. E pela primeira vez, pude saber o que é ser cuidado. E não só cuidar de pessoas. Glória a Deus. Tem sido um prazer servir e gastar a minha vida aqui. Tenho o prazer de servir no Music com um homem temente a Deus, um grande amigo, o Bispo Natan. Mas tenho também o privilégio de servir ao lado do maior homem de Deus que eu já tive o prazer de conhecer. E olha que eu conheci bastante homens de Deus, mas afirmo com toda certeza, nenhum como você, Bispo Fê. Fê, você tem sido um presente de Deus na minha vida e na vida da minha família. Você se tornou um referencial para a nossa casa, tanto para mim como para minha esposa. E também tenho o privilégio de servir ao lado de uma grande mulher de Deus, a Bispa Cindy. Eu ganhei um pastor, um discipulador, um amigo, aliás, mais chegado que um irmão. É daqui para a eternidade, eu creio, Lucão, estamos aliançados. Enfim, nada de extraordinário, mas temos visto o sobrenatural. É extraordinário sim, Lucão, o que Deus tem feito na sua vida é extraordinário. Temos visto o sobrenatural de Deus justamente no dia a dia, no ordinário, no comum da vida cristã. Hoje tenho a alegria de ter os meus pais aqui e que era outra questão. Cadê os pais? Estão aqui hoje? Ah, não estão hoje. Ah, o Fio, o sobrinho teve uma, tá certo, estão cuidando do outro sobrinho, do outro filho, né? Outro sobrinho que está hospitalizado, mas também Deus já o livrou da morte em nome de Jesus. Mas os pais do Lucão são uma benção também. Estão aqui com a gente, o Beni e a Cláudia. Hoje temos a alegria de ter meus pais aqui comigo e creio que logo mais terei a minha irmã aqui também para a glória de Deus. Eu creio, a família completa. Como é bom fazer parte dessa família espiritual. Amo você, amo vocês, Cristo vive, no amor de Deus, presbítero Lucão e Vanessa. Vamos dar uma salva de palmas. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu me emociono um pouco porque são bastidores que às vezes, e estão muitas histórias que a gente não põe aqui, né, que acontecem no dia a dia. Certa vez o Lucão se aproximou com a Vanessa, Deus nos uniu, nós temos uma aliança eterna. É um homem que carrega algo, uma família que carrega algo de Deus para essa geração em relação à graça. E quando eles chegaram, a gente já estava cuidando do Lucão, como amigo, mas como pastor também, nesses 6 meses, um pouquinho talvez antes, num bastidor, ele ainda com a igreja dele. E eu semeando a palavra, ele falou, eu estou lá. Eu falei, continua lá, querido, porque eu não tenho nada a lhe oferecer aqui. Se você pensa que você vai vir para cá para alguma coisa, não. Você vai vir para cá para conhecer a palavra. Enfim, e foi um processo de Deus na vida dele. Mas e a primeira vez eu fui com o Bispo Maurício. Cadê o Bispo Maurício? Foi eu e o Bispo Maurício tomar um café. O Bispo também não está aqui? Está cuidando do sobrinho? Está aqui, está aqui. Cadê o Bispo? Bispo, cadê? Você está bem atrás da luz, aí fica difícil. Ele queria conversar e nós viemos aqui no Shopping Morumbi, eu, o Bispo Maurício e o Lucão. E ali foi Deus, né? O Bispo vai se lembrar dessa conversa, a gente falando da graça. Ele já tinha as escamas tinham sido tiradas. E ele falou, mas eu estou com a minha igreja, como é que faz? Eu falei, continua lá, continua pregando a palavra. E eu sabia que uma hora não ia ser possível, porque quem conhece a graça, depois que vê, não tem como desver. Depois que é revelado, não tem como desrevelar. E um dia ele mandou uma mensagem, Fê, eu fui começar o nosso trabalho aqui numa noite de quarta-feira, né, Lucão? Fui começar o meu trabalho aqui e Deus falou, para com tudo. Eu entrei lá e falei, é o seguinte, a partir de hoje eu estou parando o trabalho, estou indo para Cristo Vive, o que Deus me revelou é isso, quem quiser vem comigo, quem não quiser, beijo, me liga. E foi assim, isso está aqui para a glória de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque quando o Lucão chegou, a gente estava cuidando, né, da vida deles, da família, do casamento, e algumas pessoas falam assim, o Bispo Fê se aproximou porque eles têm dinheiro. E aí o Lucão falou assim, mal sabem eles como eu cheguei para a igreja. Devendo, pedindo dinheiro emprestado para a família e tal. Então hoje eu me emociono porque eu tenho visto Deus sobejar na vida deles, nessa família, prosperar de forma maravilhosa, números, cifras maravilhosas. Mas isso é a fidelidade de uma família que ouve a voz de Deus, dá paz na direção de Deus e tem colhido o sobejar de Deus. Então louvo a Deus por você ter escrevido, Lucas, Vanessa, vocês são bênçãos, amigos nossos. E eu creio que é só o começo que Deus tem também na vida de vocês ministerialmente. Diga graças a Deus por isso. São tantos benefícios. Vamos para o último aqui porque a gente precisa encerrar o culto. É o último. E vai dar tempo. Meu presbítero João e minha diaconisa Márcia, que foi citada aqui várias vezes, eles dizem assim, graça e paz. Olha, tanta foto, vamos lá, graça e paz, diga graça e paz, presbítero, diaconisa. Como sempre fazemos nesse dia de ação de graças, gostaríamos de compartilhar alguns feitos do Senhor em nossas vidas. Já adianto que não temos nenhum bebê novo, olha aí, pessoal, isso. Não temos nenhum bebê novo para ser anunciado na família, como já fizemos nos anos anteriores. Seguimos firmes com nossos 2 meninos lindos, João Felipe e Davi Luiz, e assim seguiremos, disse ele aqui, ponto final. Marcinha? Pode assinar aí embaixo? Aliás, não temos nenhum novo bebê em nossa família, mas a doutora Márcia, como vocês já viram, segue ajudando várias famílias a realizar esse grande sonho.
ao trazer tantos bebês lindos ao mundo. A Marcinha trouxe a nossa Kiarinha ao mundo, foi uma benção. E tantos outros aqui. E é justamente pela doutora Márcia que iniciamos nossos agradecimentos. Este ano foi um ano de transição para a Marcinha. Investimos no aluguel e em equipamentos para um novo consultório, onde a doutora Márcia agora possuirá uma sala exclusiva. Olha que benção. E não mais compartilhada com outros médicos. Isso dará mais flexibilidade para atendimentos e permitirá que ela se dedique ainda mais ao consultório e às suas pacientes, deixando os plantões que eram bastante desgastantes. Olha que bênção. Não mais plantões, agora mais flexibilidade, mais tempo para a família, para os filhos, para o marido, para o ministério. Olha que bênção. Tudo também, tendo também mais qualidade de vida e mais tempo com a família. Como família, também tivemos avanços importantes. Além do investimento no consultório, investimos também em um super carro blindado para a Marcinha. Olha que bênção. Acreditem, as gestantes adoram ter filhos nas madrugadas e o marido fica desesperado. E por mais que saibamos que os anjos do Senhor guardam, ficamos muito preocupados em saber estava muito preocupado sabendo que a Marcinha, ela fica transicionando à madrugada. Então, Deus preparou esse veículo seguro, caso precise deslocar aos hospitais durante as madrugadas. Eu, JP, também tive um ano vitorioso em minha empresa, com metas alcançadas, e tive a honra de participar de diversos eventos corporativos, alguns até internacionais, em Las Vegas, em Cancún, por exemplo, onde fomos premiados como líder em vendas por alguns parceiros comerciais. Glória a Deus, JP. Além disso, participei de um treinamento de desenvolvimento de líderes em minha empresa, semelhante a um MBA, com colegas da América Latina e com toda a diretoria regional da empresa. Foi muito enriquecedor e totalmente desafiador, com todo o conteúdo em inglês, viagens a outros países, como Guatemala, trabalhos em um grupo com colegas do Peru, Chile, Colômbia, Uruguai, enfim, um super desafio que concluí e fui aprovado com êxito para a glória de Deus. Nossos filhos seguem lindos, como pai, não, aí eu pus, seguem lindos e se desenvolvendo a cada dia, a cada dia. Temos tido toda a provisão de Deus, inclusive para permitir que eles estudem em escolas maravilhosas, e temos a agradecer por tantos benefícios em nossas vidas. Amamos vocês e esse ministério maravilhoso. Presbítero João, diaconisa Márcia, João Felipe, Davi Luiz. Vamos louvar a Deus pelos feitos de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, isso aqui é um pouco do que Deus fez na nossa vida. Na última madrugada chegaram alguns testemunhos, mas não deu tempo da gente compilar, e nós vamos continuar lendo nos próximos cultos. Mas eu pergunto, você se alegrou com os feitos do Senhor na vida dos seus irmãos? Eu comecei dizendo e quero terminar dizendo, pode vir aqui o music para a gente terminar o culto. Eu comecei dizendo e vou terminar dizendo que o testemunho do que Deus fez na vida dos nossos irmãos são portas abertas para Deus fazer nas nossas vidas. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Entenda que hoje há um Kairos, há um céu aberto. E se você conseguiu se alegrar com os feitos do Senhor na vida desses irmãos, eu quero dizer que em breve você também vai escrever o seu testemunho. Talvez enquanto eu estivesse lendo aqui, talvez você estivesse já fervendo, lembrando de algumas coisas do Senhor. Lembre-se sempre do seu pastor dizendo isso. Seja rápido em agradecer e lento, ou talvez totalmente parado, para murmurar. Próxima vez que houver a oportunidade de você contar o seu testemunho, não pense, será que eu escrevo, será que não? Celebre a Jesus. O nome do Senhor é engrandecido quando nós celebramos os feitos dele. Vamos terminar esse culto louvando a Deus mais uma vez. Fique de pé no seu lugar. Mais uma vez nós ouvimos dos feitos do Senhor, ouvimos das suas maravilhosas obras. E nós vamos terminar cantando um louvor de gratidão a Jesus, cantando um louvor dizendo que tudo que nós temos vivido vem de Deus, porque a bondade dele é aquilo que... Alguém citou aqui, certamente, disse Davi no Salmo 23, a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Olha quem está ao lado, diga assim, a bondade de Deus está te seguindo hoje. Diga, ela te seguiu no passado. Diga, ela vai continuar te seguindo todos os dias da vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar esse louvor que é uma declaração de gratidão a Deus. Levante suas mãos, feche seus olhos. Você vai dizer, eu te amo, Deus. Te amo, aleluia. Diga com toda alegria. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, diga isso a Ele. cantarei
da bondade. Oh, esse é o nosso Deus, igreja. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Você pode dizer isso? Eu cantarei da bondade. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei, e que amigo é. Então eu vivo na bondade. Toda a igreja com as mãos aos céus. Vamos juntos, declarem. És fiel em todo tempo, em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu creio, tu és fiel, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Eu me rendo a ti, ó Deus. tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Em uma só voz, diga a Ele, tu és fiel. Aleluia! És fiel em todo tempo, Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. 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 A última vez, com as suas mãos aos céus. Pai, nós te damos graça, Jesus. Te rendemos louvores e glórias. Obrigado, Jesus, por todos os motivos que temos, Pai. Por aqueles que lembramos, por aqueles que talvez nós não conseguimos lembrar, Jesus. Nós dizemos, tudo que temos veio de Ti, porque não recebemos coisa alguma se não vem do alto dos céus. Obrigado, Jesus, por mais uma manhã de glória. Obrigado, Pai, pela Tua graça revelada. Obrigado, Jesus, por cada testemunho. Obrigado, Jesus, por cada motivo de gratidão. Obrigado pelos feitos que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Pai, porque nós podemos chegar a um final de ano dizendo: até aqui a Tua mão nos conduziu em perfeição. Até aqui a Tua mão nos trouxe, Pai, e nos conduz em um caminho de milagres. Nós cremos, Jesus, que a gratidão abre portas para o futuro. Portanto, nós declaramos, Pai, que nós viveremos
um futuro de bênçãos, viveremos um futuro, Pai, de alegrias, viveremos um futuro, Pai, da Tua promessa manifestada em nós e através de nós. Eu profetizo em cada família aqui representada, Jesus, portas abertas, eu profetizo livramentos, eu profetizo momentos de riso, motivos de alegria, eu profetizo, Pai, uma semana de bênçãos e portas abertas, um final de ano extraordinário. Nós cremos, Jesus, o Senhor nos prepara para isso. As nossas orações estão pisando em lugares que os nossos pés pisarão no futuro. A gratidão abriu portas essa manhã e nós ainda daremos testemunhos do Teu agir, do Teu favor, dos Teus milagres. Guarda-nos onde estivermos, livra-nos de todo mal, coloca os Teus anjos acampados ao nosso redor, para que nós possamos andar por esse mundo seguros, dando testemunho da Tua graça, do Teu amor e da Tua verdade. Nós saímos daqui declarando, igreja, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo. E aqueles que são gratos a Deus, digam: dê um brado de vitória ao nome de Jesus. E agindo Deus, igreja, ninguém impedirá. Aleluia. Olha só, continua ao longo desse dia agradecendo a Jesus. A ação de graça não é um momento, não é um sentimento, é um estilo de vida. Abraça quem está do seu lado e fala assim: essa semana será de gratidão, de alegria, um domingo de paz. Amanhã culto de oração, terça-feira cedros. Graça e paz, bom domingo a todos.